Nós estamos iniciando este mês uma série de mensagens e também na aula sobre Tiago, a carta de Tiago. A carta de Tiago falando dessa fé verdadeira e falando também, hoje, falar um pouco sobre essa perseverança, essa fé que me leva a perseverar. Perseverar diante da circunstância deste mundo. Nós sabemos que estamos iniciando um novo ano. E com o novo ano vem novos desafios. Com o novo ano, nós sabemos que não é só sucesso. Em parte sim, em parte não. Mas sabemos que temos as lutas que enfrentar. Nós temos os grandes desafios a enfrentar. Então, como diz o poeta, nem tudo são rosas. Gostaríamos que fosse, mas nem tudo é. Tem seus espinhos. E Tiago, sabendo disso, falando para a comunidade de Deus, falando para o povo de Deus, e também vai falar a nós hoje, que vamos ter sim desafios, vamos ter lutas neste ano. Não podemos nos enganar, não podemos achar que tudo vai ser um mar de rosa, como infelizmente muitos grupos afirmam, que tudo bem, prosperidade, só coisa. Nós sabemos que vamos enfrentar lutas sem cessar. Um novo ano. Mas sabe a coisa boa? É sabermos que o que é bom vem de Deus. Amém. Sabemos que o Senhor vai estar conosco, vai nos dar força, condições de suportar as provas que virão. Então Tiago, servo de Deus, tem a nos ensinar sobre a responsabilidade da vida cristã. Ele fala sobre a conduta correta. Ele vai falar sobre o bom uso das palavras, sobre honestidade, integridade, fé, perseverança e muito mais. Para Tiago, ser membro de uma comunidade cristã significava viver uma batalha constante contra o pecado, contra a imoralidade, contra a injustiça, contra as tristezas que nos sobrevêm neste mundo. Tiago não quer nos enganar. Tiago não quer simplesmente mascarar a situação e dizer, nossa, coisa boa. Ele está falando assim, olha, tenham fé, perseverem, porque as tribulações, as provas virão com certeza. Mas sabe que o Senhor Deus, ao criar a terra, Ele não simplesmente nos deixou a sua própria sorte, mas pelo contrário, Deus continua cuidando, agindo no meio do seu povo, porque Deus sabe que enquanto estivermos neste mundo, nós vamos ter lutas, nós vamos ter a renunciar a algumas coisas, nós vamos ter que encarar de frente algumas situações que nós não gostaríamos de enfrentar. Mas Deus não nos deixou a sorte. Deus também nos fornece a providência divina no sofrimento. Esse que é coisa boa, que Deus providencia algo divino para nós diante do sofrimento, diante das tristezas, as desilusões que vamos ter. Deus não simplesmente nos colocou no mundo e se virem, vocês estão por conta. Não, nada disso. Deus nos dá meios, condições de obtermos a libertação, o socorro bem presente nas tribulações. E a relação bíblica a Bíblia fala constantemente sobre essa questão do sofrimento. Mas sabe que toda pessoa
Toda pessoa experimenta o sofrimento em certas ocasiões da vida. Daí surge uma pergunta inevitável, uma pergunta que muitas vezes nós fazemos essa pergunta: por quê? Por que o homem bom sofre? Se eu estou fazendo tudo correto, por que eu estou sofrendo? Se nós ainda não nos perguntamos, se nós ainda não fizemos essa pergunta, nós vamos fazer um dia: por que comigo? Eu estou procurando fazer o melhor possível, e por que estou sofrendo? É uma pergunta que percorre as Escrituras, desde o Antigo Testamento e chegando até nós hoje. Por que o homem bom sofre? Por que a pessoa justa tem que sofrer? Por quê? E Tiago fala algo no capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2, Tiago diz assim: vamos ler nossas escrituras, vamos abrir nossas escrituras em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Veja o que Tiago nos diz. Ele diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como pode ser isso? Como ainda vivendo num mundo onde a filosofia é o bom, é nunca ter problema nenhum, e como as pessoas costumam falar: Deus quer que eu seja feliz, né? As pessoas dizem: eu preciso ser feliz. O mundo prega a felicidade: você compra tal objeto e você vai ser feliz. Você consegue obter tal coisa e você vai ser feliz. E o pior é que muitos grupos religiosos partem desse pressuposto de que você é feliz, você nasceu para ser feliz, você tem que ser feliz. E se nós não tomarmos cuidado com essa filosofia vã e enganosa, nós acabamos crendo. Mas e quando chega a provação? E quando chegam os momentos de desafios da minha vida? Que tem que vir, que as provas têm que vir. Sabe por quê? Porque as provas, elas vão me ajudar a crescer. É nas provas que eu vou mostrar a minha capacidade de reação. Sabe por quê? Que vão vir outras provas nesse ano. Eu acabei de ultrapassar uma, vencer uma, e vai vir outra. E consequentemente, ao vir outra, se eu venci com Cristo, agora eu estou mais forte. Agora eu estou mais habilitado a suportar essa nova prova. Então Tiago diz: alegre-se. Sintam-se alegre. É difícil? Falar é fácil. Mas como eu ter alegria quando estou sendo provado? Provado não por causa do mal que eu cometi, mas por causa da circunstância de eu viver uma vida dedicada a Deus. Não sofrer pelo mal, mas sofrer porque eu estou praticando o que é bom, o que é justo. Então Tiago diz: alegre-se. Por quê? Porque Tiago sabe, eu sei, você sabe, que nós vamos ter provas. E se eu superei, vamos pensar numa escada, ok? Vamos pensar num degrau. Vamos pensar numa escada. Para eu chegar lá, o que eu preciso? Vencer cada degrau, cada passo, cada luta, cada desafio. Eu venço, eu estou vencendo, eu estou superando com a ajuda de Deus. Eu estou crescendo. Veja aqui. É nas provações que o caráter se enrijece e se torna mais forte. É nas provas. As dificuldades vencidas nos fortalecem para que enfrentemos outras que vão surgir com mais capacidade e confiança em Deus. Elas vão surgir. Então cada prova vencida neste ano vai ser uma força a mais que eu vou obter do Senhor, da minha fé atuante, para suportar outras
que virão com certeza. Mas também Tiago falou algo no versículo 4, Tiago 1, versículo 4. Veja o que o Tiago falou ali, versículo 4, capítulo 1, versículo 4 de Tiago. Ele diz a seguinte palavra: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Tiago diz para que sejamos perfeitos, completos, não faltando em coisa alguma. Mas o que é ser perfeito para você? Ser como Deus? Sabemos que não vamos conseguir, mas Deus fala de uma perfeição, de chegarmos a ser cada vez mais como Ele. Que quanto mais eu cresço como Deus, mais eu vou ter condições de suportar as provas que virão. Por isso que Deus quer que eu cresça, essa palavra perfeito, né, maduro, pensando numa fruta, né, Tiago está pensando numa fruta, ou pensando numa maioridade de um ser humano. Pensando numa fruta, ele falou assim: ó, quero que vocês sejam com essa fruta, preparados, está pronta. Pronto para quê? Para enfrentarmos 2011. Para enfrentarmos as lutas que virão em 2011. Mas como é que eu posso enfrentar? Como? Eu vou falar sobre um pouco mais sobre isso. Mas e se eu fugir? Veja, e se eu fugir? Em vez de enfrentar, eu vou pensar em fugir. Fugir das lutas não nos conduz à maturidade. Desviar-se ou ignorar os problemas também não. Mas enfrentá-los e vencê-los, isto sim conduz ao estado de adultos, tanto espiritual quanto emocional. A pior coisa que podemos falar é: estou passando por lutas, não vou na escola dominical hoje, vou só para o culto. Nem no culto eu não vou. Está chegando a noite de oração quarta-feira, mas eu estou com tanto, eu não tenho cabeça. Ah, não vou, as provas são tantas que eu não tenho nem cabeça para ir na quarta-feira no de oração. Sabe, está chegando no dia 29, aquele momento de louvor, toda a igreja está chamada. No dia 29 eu não vou, as lutas são tantas. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou fugindo para não crescer. E assim eu não vou crescer. Eu não vou tornar-me uma pessoa madura para enfrentar os desafios da vida. Eu não posso fugir. É Satanás que sopra em meus ouvidos dizendo: não vá. Sempre eu brinco, né, daquela vozinha que fala, né, de manhã cedo, né, sempre às vezes eu comento, aquela vozinha que de manhã fala, né: não levanta não. Não tem aquela vozinha? Hoje não tem uma vozinha lá que falou? Eu estou ouvindo a música falando que teve. Teve ou não teve? Teve, né? Não vá não. Você ouviu uma vozinha hoje? Estou cansado. O que mais? O sono está bom. Eu tenho outras. A pergunta é: quem foi que sussurrou? Quem foi? Foi Deus, irmão? Sussurrou? Não. Por que não foi Deus? Por que não? Oi? Porque Deus quer que você esteja todos. Que Deus é bom, que Deus quer que você esteja aqui. Por que mais não foi Deus? Essa voz não é Deus que fala. Deus, o contrário, Deus vai falar: venha 9h15, temos um momento de crescimento. O momento que nós vamos trazer os nossos filhos para aprender do Senhor. É Deus que fala: venha para você crescer, para poder enfrentar as tribulações que virão em 2011. É Deus que fala: traga seus filhos, para quando o mundo tentar influenciá-los, para quando o mundo dar alguma coisa para eles, eles vão falar: não, em nome de Jesus, não. Sabe por quê? Porque eles aprenderam do Senhor Jesus na escolinha desde cedo. E quando vier essas provas, eles vão poder dizer: eu não quero isso para a minha vida, isso não presta para a minha vida. Então é a nossa responsabilidade nesse 2011, minha e sua, diante de Deus,
de crescermos, nos tornarmos uma pessoa madura, para podermos enfrentar as lutas e os desafios que começaram ontem, dia 1º. Ontem começou a luta, e nós temos que estarmos preparados. Sabe por quê? Porque Satanás não vai desistir em 2011. O inimigo não vai nos deixar quieto em 2011. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Que devemos parar para pensar? Para nós pensarmos. Quais são os seus primeiros pensamentos e sentimentos quando vem uma aprovação? O que você pensa? O que eu penso? Quando vem uma aprovação? Quais são as primeiras coisas que nós pensamos? Há um processo que você passa quando sofre as provações? Que processo que é isso? Qual é a natureza da maioria das provações? Como você tem agido diante das dificuldades? Como você tem agido? É hora de olharmos para mim mesmo, olhar para dentro de mim, não pensar na minha família, no meu irmão, mas olhar para dentro de mim, como eu tenho agido quando vem as dificuldades, as provas. Você tem se alegrado nelas? Você tem visto uma oportunidade para crescer, ser maduro, chegar mais perto de Deus? Ou você tem sido um murmurador? As pessoas que convivem comigo e com você, elas têm a certeza que você é feliz e vitorioso? Ou só tem visto lamuriando, se queixando, reclamando, blasfemando o que as pessoas ao seu lado poderiam dizer para você nos momentos das provas? O que minhas filhas, minha esposa poderiam falar de mim quando vem as provas? Como que é o mal? É um reclamão? É um que não, hoje eu não vou porque eu não tenho cabeça, e eles estão vendo tudo isso. Eu vou mais tarde porque, sabe, eu estou sem ambiente, eu estou com tantos problemas na minha vida, eu quero ficar quietinho no meu canto. Como é que elas têm me visto? Eu preciso pensar nesse 2011, eu preciso parar e refletir sobre a questão da perseverança nas tribulações. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos influenciando alguém ao nosso redor. Que tipo de influenciador eu vou ser em 2011, quando vier as tribulações? Que tipo de irmão vocês vão poder falar de mim em 2011, quando vier as tribulações? Sabe o que Tiago nos fala? Para refletirmos e irmos com essa mensagem. Tiago 1, 17 e 18, ele diz assim: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Uma coisa que eu preciso ter em mente é que toda boa dádiva vem de quem? Deus. Toda boa. Quer ter boa dádiva em 2011? Amém. Eu quero. Você quer também? Amém. Eu sei que você quer. Só Deus, só Jesus. Eu tenho que fazer um compromisso da minha fé perseverante em Jesus Cristo. Toda boa dádiva vem só do alto, dos pais da luz, onde não há variação nem sombra de mudança. Deus não muda. Deus prometeu que 2011 vai nos dar condições, vai nos dar força para continuarmos fiéis, perseverantes no seu caminho. Mas eu preciso reconhecer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Amém. Eu preciso assumir um compromisso maior nesse 2011
de que eu vou ser fiel ao Senhor, mesmo diante das tribulações. Você quer ser fiel ao Senhor? Você compromete a sua vida em fidelidade ao Senhor em 2011? Para você poder suportar e vencer as tribulações que virão? Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar. Vamos pedir a ajuda de Deus. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude nessa perseverança diante das tribulações. Senhor Deus, poderoso, majestoso, sabemos que nós temos tudo para confiar no Senhor. Só cabe a nós, assim, assumir esse compromisso, olhar cada vez mais ao Senhor, lembrando e relembrando as promessas do Senhor, e enfrentando todas as provas que vêm, sabendo que o Senhor está providenciando tudo que nós necessitamos para superar essas coisas. Te agradecemos, Senhor, pela graça, pelo amor, que o Senhor importa com cada um de nós, porque o Senhor é fiel em todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo amor, pela graça, pela misericórdia que o Senhor está passando por nós em cada momento das nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Que Deus nos ajude nessa fidelidade a Ele. Amém.